segundo falando sobre gastronomia, pinhão, pipoca, paçoca, quentão, bolo de milho, junho é o mês de festa junina e também de muitas delícias que fazem parte da nossa cultura. Mas será que é possível aproveitar esses sabores sem exageros? E quais são os benefícios e os cuidados que devemos ter com os principais pratos típicos dessa época? Para nos ajudar a entender melhor, recebemos aqui no estúdio a nutricionista Elenita Moreno. Elenita, muito obrigada por estar conosco mais uma vez, para falar um pouquinho sobre como a gente pode se cuidar comendo um pouquinho de cada coisa, Eu acho que é mais ou menos isso. Quando eu fiz a pergunta, eu mesmo já respondi. Será que a gente pode? Pode, é só fazer o que todo nutricionista manda, Não muito exagero, Boa tarde. Boa tarde, Fabiana, mais uma vez, muito obrigada. Eu já me sinto em casa aqui, Que bom, é muito bom tê-la conosco. Então, realmente é um momento de muitas festas, É escola, é igreja, bairro, condomínio, Todo lugar tem festa, E como não exagerar? Então, são pequenos detalhes que podem nos ajudar muito, Que tem alguns alimentos, como já apareceu aí o pinhão, que é in natura, Que não tem como, e agora é a época, E nutricionalmente é um alimento muito rico. Então, claro, como você já mesmo falou, é a questão nossa, é o equilíbrio na questão da quantidade, O quanto que eu devo comer. Por exemplo, 100 gramas de pinhão, mais ou menos, dependendo do tamanho do pinhão, dá uns 10 pinhões. Dá em torno de 180 calorias, Pensando em calorias, Porém, o pinhão, ele tem um carboidrato que a gente chama de carboidrato complexo. O que isso representa? É um carboidrato que a pessoa, quando come, absorve lentamente. Também um alimento rico em proteína e vitaminas do complexo B. Então, melhora aí também a questão do humor, Então, é um alimento, magnésio também, sódio, potássio. Então, é um alimento nutritivo, E riquíssimo. Então, por que não comer o pinhão? Resumindo, um pouquinho só. Só não vai comer a panela toda, O que eu falei, Giovana? Eu falei, gente, eu posso comer, se eu pudesse, eu comeria a panela inteira, Que a gente não para, Mas então um punhadinho. O segredo sempre, Fábio, que eu dou assim, é pegar as porções, Então, tipo assim, vou pegar essa porção de pinhão, essa porção de amendoim, essa porção de pipoca, é porcionar. O problema é que a gente não porciona e vai comendo, no final não sabe quanto comeu, Mas o pinhão tem risco para alguém, não? Não tem risco. Tá. Ele tem uma dificuldade. Para algumas pessoas, principalmente para quem tem intestino preso, tem a tendência a prender o intestino por conta desse amido resistente e por conta da proteína, Tá. Então, ele acaba prendendo o intestino. E outro problema que nós temos, a dificuldade da mastigação. Então, as pessoas não mastigam direito, Quer comer muito. Aí acaba prendendo o intestino. Só essa observação. Porção bem mastigadinho e vamos lá no nosso pinhão. Próximo alimento bem típico, milho. Milho, Não tem como não comer um milho assado, milho cozido, delícia. A questão é o bolo de milho com muito açúcar, E toda aquela questão, a canjica com muito açúcar. Então, a questão do que acompanha, o milho é o açúcar em excesso, mas o milho em si é riquíssimo também e a gente deve comer com certeza, Vamos para o próximo alimento, que daí também vem do milho, a pipoca. A pipoca é outro alimento que também é muito bom, muito nutritivo por conta da fibra, por conta dos nutrientes do milho. Aí a questão também é a quantidade de sal, a quantidade de gordura, Então, assim, é como a gente fala, não tem problema nenhum. E falando antes ali com outra pessoa sobre essa questão dessas comidas típicas, nos traz muito a infância, A nossa casa, a devó. Então, nesse momento de inverno, que todo mundo fica em casa. Então, não é só nas festas, Que isso faz parte da alimentação do dia a dia. Então, é uma memória afetiva. Então, não tem como não comer esses alimentos, A pipoca, a gente falou do pinhão que pode trancar o intestino. A pipoca é verdade que ela pode soltar ou não é isso? Não tem relação. A pipoca não tem muito risco, assim. Não. E dá para fazer uma opção bem saudável, Com menos, certeza. Menos óleo, menos sal. Isso. Tá. Vamos para os próximos alimentos aí, que daí a gente tem uma paçoca, pé de moleque, o amendoim, como um todo aqui, ele já para ver que tem uma liguinha de açúcar ali, É aquela questão, a dica que eu dou sempre, Fábio, assim, é igual em restaurante, Numa festa, tu tem uma mesa maravilhosa, cheia de ofertas, O que eu recomendo sempre? Dá uma volta nessa mesa e perceba o que vai te atrair naquele dia,
a gente tem que fazer escolhas, né? Então, às vezes, assim, vou dar um exemplo, eu amo canjica, mas se eu olhar para a canjica não me atrai naquele momento, por que que eu vou comer a canjica se ela não está com uma aparência boa? Não é só porque eu gosto que eu vou comer. Então, o pé de moleque também. Então, eu vou dar uma olhada nele, se ele for, digamos assim, atrativo e é uma coisa que eu gosto, eu vou comer. Eu, particularmente, eu prefiro o amendoim torrado. Sabe aquele que tu abre assim, que tu torra ele inteiro com a casquinha? Eu prefiro esse do que o com açúcar, e né? às vezes fazer essas opções. Você gosta do amendoim, né? Tem o cri-cri também, que aqui é muito famoso, né? E tem menos açúcar. Então, assim, o amendoim também ele é riquíssimo em gorduras boas, proteína, né? Então, e outras vitaminas e minerais. Então, como eu disse, são alimentos de roça que eu particularmente recomendo muito, né? Então, a gente só acaba botando muito açúcar. Então, você fazendo algo com menos açúcar, mas deve comer muito, né? E é verdade que o amendoim pode dar acne? Por conta da gordura. Aí é na questão da adolescência, aí depende da questão hormonal e outros alimentos também. Não é só o amendoim que vai fazer isso, né? Vamos para outro alimento que é muito típico aqui no inverno, né? Que delícia! Hoje, inclusive, eu fui na feira e comprei um pacotão, que coisa boa. né? Hoje de manhã eu postei bem cedinho, de madrugada aí numa bergamota lá, que era o meu lanchinho da manhã. Então isso aí agora não tem como não comer, né? A gente deve comer. Eu sempre digo que tudo que a natureza nos oferece nesse momento é porque o nosso corpo, nesse momento, precisa. Aí não tem como não falar da vitamina C, né? E as fibras. E é um alimento ainda, tipo nós aqui, que a gente chama de bergamota, né? Ainda é um alimento que a gente pode considerar originário da terra, né? Sem muita intervenção do homem. Então, assim, não tem como não comer, né? Isso faz parte. É da nossa cultura, né? É da né? nossa cultura. Agora vamos para um outro alimento, na verdade uma bebida. A gente tem aí o quentão, né? E tem quentão sem álcool, quentão com álcool, vários modelos, tipos de quentão, né? O que acontece? O quentão, quando você ferve ele, você já tira o álcool. Tá? Então, não precisa, digamos assim, fazer algo sem o álcool, né? Quando você ferve, automaticamente o álcool vai evaporar, vai sobrar muito pouco álcool. A questão também, o que eu falei antes, é o açúcar, né? A quantidade de açúcar que se coloca, né? Então, mas o quentão, o álcool ele é retirado. Então, o malefício do álcool não teria, né? Olha só que legal. E eu te pedi a opção sem açúcar, mas não tem muita graça não também, tem, né? Daí se é não, pra ir na festa típica aí pra gente, e aí é só maneirar, né? É só maneirar. É aquela questão, tomar um pouquinho, né? Não é tomar a térmica mas toda. é bom, né? É bom o tal do quentão, mas aí é isso, né? Muito açúcar ali junto, mas é gostoso. Agora a gente vai deixar uma imagem meio geral pra gente falar, né, a Helênica já falou um pouquinho de aproveitar, pegar um pouquinho de cada, né? Substituir uma refeição por esses alimentos aí, pode ser? O que eu recomendo? Justamente, vamos dizer assim, essas festas geralmente são à noite, né? Então, sim, você não vai jantar, tua janta vai ser ali. A recomendação que eu dou, sempre que eu digo que os ovos são nosso coringa de proteína, né? É comer uma boa fonte de proteína antes. Com isso também já vai melhorar a tua absorção desse açúcar que, porventura, você vai consumir nessa festa. Para quem está em processo de emagrecimento? Aí é aquela questão, fazer as escolhas, eu vou comer isso ou vou comer aquilo. Fazer as trocas, né? E fazer as porções, como eu disse. Além dessa, alguma outra dica especial na manga para quem quer aproveitar de forma mais saudável, né? As festas juninas, toda festa que a gente vai, né? Mas geralmente tem essas comidas um pouquinho mais calóricas ou a gente acaba exagerando, né? É aquela questão, vamos dizer assim, vamos imaginar que eu tenho uma festa hoje à noite, certo? Então hoje ao meio-dia eu já vou maneirar no meu almoço, vou comer mais uma proteína, vegetais. Amanhã de manhã o meu café também já vai ser mais reduzido nos carboidratos para dar essa compensada. Isso é uma dica muito interessante. Aquele que vai para a festa e diz, nem almocei para vir comer aqui. Aí é um problema. Não, esse é um problema. É bom você falar, Fábio, porque justamente isso, se você vai de estômago vazio, é muito pior. Então essa é a pior escolha, tá? Porque quando você vai para uma festa com fome de estômago vazio, você vai fazer uma varredura. Você vai fazer uma varredura, né? É o que as pessoas fazem. Tirar a barreira da miséria, né? Então não. Então eu sempre digo assim, almoça bem, mais proteína, mais vegetais, come uma proteína antes de ir para a festa, já vai sem fome, que daí você vai justamente pensar melhor nas escolhas e fazer a escolha certa, sem se arrepender depois. É isso aí. Muito obrigada por ter vindo, é sempre muito bom conversar contigo, a gente sempre aprende. Até uma próxima. Obrigada. E boas festas, né?